Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Nogueira, eu sou pai de autista e toda vez que acontece algumas situações com a minha filha, eu fico pensando em, sei lá, abrir um vídeo, comentar, porque eu sei que acontecem com outras pessoas e toda vez que acontece algo que às vezes a gente não sabe como lidar, a gente tenta resolver de uma determinada maneira, eu sempre fico pensando o seguinte, pô, tem gente que não tem acesso à informação, tem gente que não tem acesso ao tratamento que a minha filha tem, e eu sempre fico pensando assim, pô, o que eu posso fazer para ajudar? Só para deixar claro, eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, minha esposa é, mas eu não sou. Eu não sou da área de saúde, eu não sou pedagogo, psicólogo, eu não sou nada disso. Eu sou comunicador, sou da área de publicidade, mas ainda assim eu acho que dá para a gente tentar ajudar. E como eu tenho um resultado muito legal com a minha filha, muito pela ajuda externa, óbvio, mas muito por coisas que nós identificamos dentro de casa. Não sei se isso aqui servir para alguém, eu acho que já ajuda. E teve um caso recente de uma criança que foi dopada na zona sul do Rio, porque ela estava muito agitada. E o autista, quem é pai de autista, quem convive com isso, sabe que cada um age de uma maneira. Tem diversos tipos de situações. Tem alguns que são agressivos, tem alguns que são extremamente carinhosos, que é o caso da minha filha, tem alguns que são agitados, a minha filha também é, tem gente que é mais quietinho, tem gente que não fala absolutamente nada, que é o caso da minha filha. Então, assim, existem casos e casos de autista. Eu, particularmente, acho que existe um leque muito aberto disso, mas aí é outro papo. O que eu quero entrar aqui é essa questão da agitação e dessa situação que aconteceu no Rio, que eu não sei se vocês viram, que aqui, essa notícia aqui, que é uma notícia estarrecedora, calma, deixa eu colocar aqui, que é essa notícia aqui, ó. Criança autista é dopada em creche do Rio. É um caso chocante de uma criança autista que foi supostamente dopada em uma creche do município do Rio de Janeiro, suscita sérias preocupações. Isso aconteceu em Cosmos, tá? Tá aqui. Criança de quase 3 anos. E aí a gente fica pensando, cara, como a professora faz isso? A nossa primeira reação é ficar revoltado, é querer, sabe? Enfim, é horrível porque a gente sabe que pode acontecer com o nosso filho e tudo que acontece com o autista e que a gente não tem como lidar com a situação, a gente fica preocupado. Eu até busquei a escola, vamos ver se a escola tá toda acabada, tá ferrada. Não, cara, a escola bonitinha, sabe? Eu dei uma olhada aqui, eu vi que as pessoas. A escola tem um certo zelo, legal. Mas aí, pô, cara, aí eu fui ler a notícia aqui e uma das coisas que colocou que a filha, ó, presença de Zolpidem. E aí eu não conheço, eu não tomo remédio. Minha filha passou a tomar remédio há pouco tempo. Minha filha vai completar 5 anos agora para foco. Apesar de eu ser contra uma série de questões, sou contra o uso de medicamento, porque eu acho que muita coisa dá, mas isso também é outro assunto, tá? Mas aí eu fui pesquisar sobre esse remédio para entender, cara. Do nada a mulher tirou esse remédio assim, deu para criança. Como assim tinha esse remédio lá? Para que é esse remédio? Eu não conheço, eu fui pesquisar. Então estava aqui. E quando eu abri o Google, a primeira coisa que apareceu para mim foi isso aqui, ó. Zolpidem é um remédio usado para tratamento de insônia. Chegou ao Brasil em meados de 90, tá? E aqui, ó, naquela época era vendido como solução. Aí que entra, ao meu ver, o problema, ó. Solução rápida, eficiente e com menor potencial de abuso. Sou da área de comunicação. O que essa professora deve ter pensado? E isso aqui é meu, eu acho, não sei, não sei como funciona, mas talvez ela pensou, bom, eu durmo mal, eu tenho esse problema, vou, vou dar para essa criança algo para fazer ela dormir. Foi lá e pum, meteu o Zolpidem nela porque tem menor potencial de abuso, ela não vai ficar viciada e por aí vai. Cara, a gente precisa também rever essa comunicação em relação a remédios do Brasil, também é outro tema, mas isso aqui pode ter um pinguinho de explicação sobre o que ela fez com a criança. Pois bem, vamos voltar ao fato que importa, que é esse absurdo que aconteceu com a criança, né, cara? Porque, como assim, cara? Como assim a mãe simples, a professora simplesmente vai lá e dá um remédio para sua filha?
Eu já fiquei muito revoltado no colégio da minha filha uma vez, porque a professora simplesmente cogitou a hipótese, chegou para mim e falou assim: ó, eu acho que você tem que dar um medicamento para sua filha. Como assim? A professora falar isso para mim? O professor não tem direito de falar isso, não. Já fui professor, já dei aula, já sei como funciona e sei também de alguns problemas, tá? De algumas questões que nós professores enfrentam na sala de aula. Um rápido recorte aqui: eu tive um aluno que eu fui avisado que era que a aluna era epilética, eu fui avisado, tinha o histórico dela, enfim, ela começou a sofrer um ataque dentro de sala de aula e ela foi caindo devagar, né, perdendo a consciência. Eu fui perguntando: você está bem? Nitidamente ela não estava e ela respondia normal que estava, enfim. O que eu quero dizer é que no momento é muito difícil você socorrer, você não sabe o que fazer, você fica preocupado. Provavelmente o atendimento que nós fizemos a ela foi o melhor que nós poderíamos fazer, mas talvez não tenha sido ideal. E aí a gente entra no fato dessa criança autista e de como os professores não sabem lidar com essa questão. E essa foi uma questão que eu sempre me preocupei com a minha filha, porque minha filha é agitada, porque minha filha muitas vezes ela pode, na visão das professoras, incomodar, e a gente entende que é algo que ela faz aqui dentro de casa. Então, como pai, a gente pode ajudar. Aí você vem vem a seguinte pergunta: mas como eu posso ajudar o meu filho? Porque eu não sei o que fazer. Bom, já falei aqui que cada caso é um caso, mas algumas situações a gente percebeu com a nossa filha que ajuda muito. O primeiro ponto que eu acho muito importante é identificar o nível de agitação. Porque assim, tem gente que está um pouquinho mais bagunceira e a mãe fez alguma coisa e quer dormir e ela acha que a filha está colocando a casa embaixo. E não é assim. Então é preciso identificar os níveis de agitação. Pô, hoje a minha filha está agitada. Cara, hoje ela está bem agitada. Vai ter dia que você vai falar: nossa, cara, hoje ela tá bagunceira pra caramba, tá difícil. E vai ter o dia que você vai falar: não, peraí, isso aqui não é normal, não. Ela não é assim. Isso tá fora de controle. Então, existem níveis nesse jogo, existem níveis nessa situação. Então, você precisa entender essa questão de nível. Esse é o primeiro ponto. Quando ela estiver nesse nível fora do normal, que aí você consegue entender, e a solução que nós... Porque isso não é uma solução médica. Essa é a grande questão. O autismo, ele é comportamental. Então, ele não é uma solução médica. Então, quando a gente percebe isso, a gente precisa entender como manusear esse comportamento. Quando é bagunça pura e simples, e aí eu estou falando de como a gente age aqui, a minha filha fica de castigo normal, como qualquer outra criança, normal. Castigo contados no relógio. Então, assim, é assim que a gente age com a minha filha mais velha e com a minha filha mais nova. E ela entende isso. É dessa maneira que ela parou de fazer uma série de situações que o pessoal falava: não, mas ela é autista. Não, eu não consigo ir também. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu não consigo colocar na mesma frase autista e não aprender, sem aprendizagem. Eu não consigo. Pelo contrário, eu acho o autista muito mais evoluído para muitas coisas. Então, esse é um ponto também que a gente precisa entender. Mas, identificar o que vai tranquilizar sua filha naquele momento é fundamental. É fundamental. Por quê? Porque você precisa baixar os níveis, deixar ela lá embaixo de novo para depois ver como agir. Porque é algo que elas fazem, não é delas, é do comportamento, é da condição. Então elas vão ficar agitadas em algum momento. E aí, o que a gente pode entender? Ela está querendo de alguma maneira chamar atenção, ou ela está querendo de alguma maneira se destacar. E aí, pode ser coisa simples, tá? O que tranquiliza ela, às vezes é um bichinho de pelúcia, às vezes é a companhia de um adulto, a companhia da irmã, tá? No meu caso que tenho filha, às vezes pode ser a companhia da irmã, pode ser um carinho, você sentar, tranquilizar, fazer um carinho. Pode ser algo que muita gente é contra, eu também sou, tá? Na maioria das vezes, mas sim, pode ser sim uma ferramenta, pode ser o celular, mas entenda, olha os níveis que a gente está falando, estamos falando de um nível fora do normal. Então pode ser o celular, que às vezes tranquiliza essa naquele momento, até depois você tirar o celular e ela está já mais calma. Pode ser simplesmente ficar sozinha. Minha filha, por exemplo, adora ficar sozinha. Adora.
Então ela fica no quarto, fecha a porta, é o dela. Eu não tiro isso dela. Por mais que a gente, nas terapias, brigue pela convivência, né, quer que ela conviva e tal, em alguns momentos para ela é importante ficar sozinha. E, por exemplo, muitas vezes na hora de dormir, minha filha tem problema, ela não quer dormir, ela inventa né, fica gritando, fica, enfim, agitada. Uma coisa que eu já identifiquei beleza, você está agitado, então é o seguinte, eu vou pegar os seus bichinhos de pelúcia e vou deixar fora do quarto, que ela dorme com 2 bichinhos de pelúcia. Já percebi diversas vezes que isso ela desespera, ela chora, desespera não, mas ela chora e tal, e se tranquiliza. Quando ela se tranquiliza, eu trago o bichinho de volta e ela dorme. Eu já percebi isso, isso é a maneira que a gente conseguiu lidar com a situação. Claro que isso é muito pessoal, claro que isso é uma ajuda que a gente está tentando dar. Eu tô aqui, não sei gravar vídeo, não sou disso, mas eu acho que se tentar ajudar um pouquinho, colocar algumas coisas, eu acho que de pouquinho em pouquinho, todo mundo se ajudando, vocês colocando a experiência de vocês, a gente vai dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos. Você acha que eu não me preocupo com a minha filha? Minha filha é autista, preocupo com o conhecimento, com a aprendizagem dela, com o crescimento dela, e também com a agitação, para que não aconteça esse descalabro que aconteceu nessa escola, nessa creche do Rio. Então, gente, muito cuidado. Tem um ponto também muito interessante que a gente precisa, que eu quero fazer um vídeo à parte sobre isso, porque vai ao encontro disso que nós estamos falando, como a gente precisa cuidar dos professores, como os professores não sabem lidar com a situação e como nós pais podemos ajudar, beleza? Mas isso é para outro vídeo. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho, porque se ajudou um pouquinho, eu acho que a gente já está fazendo um coletivo legal. Beleza, gente? Abração, até mais.